A extensão de mar sob a tutela do Estado português é, neste momento, a terceira maior da União Europeia e a 20ª maior do mundo. Mas dentro de pouco tempo, Portugal terá direitos sobre uma extensão de mar 40 vezes superior ao seu território terrestre, ou seja, será um país com uma área equivalente ao território terrestre da Rússia. Mas com os direitos vêm também as responsabilidades. E uma delas prende-se diretamente com a história. Ao longo dos tempos, muitos naufrágios ocorreram em águas portuguesas, muito particularmente na Barra do Tejo, porta de entrada daquela que foi, durante séculos, a capital de um império com possessões um pouco por todo o planeta. O estudo dos despojos dos naufrágios é precioso para a construção da história, e não só da história de Portugal, da história universal. É que há navios portugueses naufragados por todo o mundo e só à entrada do Tejo naufragaram navios de todos os continentes. Estes canhões, por exemplo, pertencem a um navio francês que foi afundado ao largo da costa portuguesa, próximo de Sagres, em 1759 pelos próprios tripulantes, deliberadamente. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. José António Bettencourt, à entrada do Rio Tejo, por aqui, ocorreram naufrágios ao longo dos tempos de navios provenientes de praticamente todos os continentes. Sim, este é um espaço privilegiado para a navegação desde para a história. Esta região está em contacto com o mundo conhecido na altura, desde pelo menos a Idade do Ferro, de uma forma regular. Depois, durante a época romana, Olicipo era uma cidade importante no Império. Até por isso o tráfego marítimo era muito intenso, sobretudo na ligação com o Mediterrâneo nessa época.
depois, com a expansão marítima europeia, que se inicia no século XV pelo Atlântico, Lisboa passa a ser o centro de um grande império marítimo, onde confluem todas as rotas provenientes um pouco de todo o mundo. O José António Betancourt é arqueólogo subaquático. Quantos naufrágios estão inventariados só aqui na Barra do Tejo? Nas fontes históricas, nós temos referência a cerca de 1.100 acidentes marítimos desde o século XV, XVI até o século XX, neste espaço. 1.100 à volta disso, de acidentes Portanto, marítimos. registados por escrito. O mais antigo é do século XII, é uma referência no arquivo, em documentação escrita medieval. Depois temos um número crescente de referências em documentos escritos posteriores ao século XVI, é quando a burocracia se vai tornando mais ativa e vai registando de uma forma mais regular os acidentes que vão acontecendo na barca. E por isso, para o período entre o século XVI e o século XVIII, temos a volta de 60 naufrágios, para o século XIX e para o século XX temos um número muito maior, porque temos toda a documentação escrita, que vai desde jornais até aos processos oficiais que vão sendo produzidos pelo Estado para controlar aquilo que está a acontecer no mar. Ou seja, a documentação escrita não corresponde, e isto é um discurso habitual no universo da arqueologia, ao que se passou efetivamente. De todo. Não é? Portanto, se há 20 naufrágios documentados, isto corresponderá a um número exponencialmente superior. Muito superior, porque todas as ocorrências anteriores a esta maior burocratização do Estado a partir do século XVI estão praticamente ausentes das fontes escritas. E, obviamente, com a intensidade de tráfego marítimo que houve neste espaço, ocorreram múltiplos naufrágios em épocas anteriores que nós não temos qualquer documentação escrita. Evidentemente, antes do século XII não tem notícia de todo, e durante até o século XV são apenas pequenas notícias esporádicas que surgem que não nos permitem ter uma quantificação nem sequer próxima da realidade. Os naufrágios ocorriam tanto aqui na Barra do Tejo porque a barra é difícil de flanquear. Aquilo que nós agora estamos aqui a ver, o mar, mas... Parece tranquilo, mas não é. Mas se retirássemos toda esta água, o que nós temos é um fundo marinho extremamente complexo, que sofre alterações muito rápidas, dependentes das correntes, das tempestades marítimas, e que condicionavam o acesso ao porto e a saída do porto. Os canais podiam se mover de um dia para o outro, dependendo das condições oceanográficas. Ou seja, o fundo do mar, e particularmente aqui, no encontro com o rio, é dinâmico. Está sempre a mover-se. Sempre a mover-se, e por isso atualmente mantém-se um canal de navegação de forma artificial para garantir a segurança dos navios que estão a entrar no Tejo, em direção ao Porto de Lisboa. No passado, os navios que tentavam entrar com condições oceanográficas adversas e sem um apoio de pilotagem, corriam um risco de encalhar num dos bancos submarinos que desde sempre marcaram esta paisagem marítima e são recorrentemente cartografados pelo perigo que representam para a navegação. Na Barra do Tejo temos, por vezes, naufrágios sobrepostos, porque ocorrem nas mesmas áreas em tentativas frustradas de sair ou de entrar no Tejo. A arqueologia náutica e subaquática acrescenta muitíssimo à construção da história. O navio é, até a Revolução Industrial, a máquina mais complexa feita pelo homem, e por isso estudar o sítio de naufrágio também permite estudar a evolução da ciência ao longo do tempo. A documentação escrita que existe sobre a arquitetura naval, por exemplo, não nos permite perceber a anatomia, como é que o navio era construído. E só a arqueologia que permite analisar o processo construtivo de um navio. A arqueologia subaquática vai revolucionar o conhecimento que nós temos sobre a construção naval, sobre os processos de arquitetura, sobre a forma como os homens foram pensando e construindo os navios utilizados ao longo da história.
quando para o comum dos mortais se diz património histórico subaquático, provavelmente vem à ideia de muitos galeões afundados com cofres com moedas de ouro. Essa é uma ideia que foi sendo construída e que muito pela ficção, e alimentada claro. Pela ficção, também pela própria comunicação social, que se associa muitas vezes às descobertas subaquáticas, à descoberta as caças ao de tesouro. Mas para nós, para os arqueólogos, o tesouro é o conhecimento que nós podemos adquirir, não os objetos que são encontrados. E em arqueologia, uma moeda de ouro tem o mesmo valor que tem um pequeno fragmento de cerâmica. Um pequeno fragmento de cerâmica pode, aliás, responder a uma pergunta científica melhor do que uma moeda de ouro. Em Portugal, a caça ao tesouro, a recuperação de objetos do fundo do mar com objetivos económicos é proibida desde já há muito tempo e por isso todo o trabalho que é desenvolvido é com fins científicos para recolher informação histórica que nos permita alimentar um discurso sobre o passado, sobre o passado humano. Nós trabalhamos com pequenos fragmentos da realidade. Aquela imagem que por vezes temos, também a imagem que é transmitida pelo cinema, por Hollywood, que o navio está inteiro com os mastros, é uma ficção que não ocorre na maior parte do mundo. Alguns ambientes com características muito particulares podem ter um nível de preservação muito elevado, mas na maior parte do mundo, inclusive na latitude onde se encontra Portugal, aquilo que nós temos normalmente são pequenos fragmentos da realidade. E é com isso que nós temos de trabalhar e por isso é que é muito importante o trabalho arqueológico sistemático, a recolha de todas as evidências, como se estivéssemos a trabalhar numa cena do crime, em que temos que documentar tudo antes de desmontar o nosso sítio, o nosso objeto de estudo, a nossa fonte. A arqueologia náutica e subaquática é uma disciplina recente. Quer explicar-nos como é que surgiu? Nós todos temos presente a imagem de Cousteau, por exemplo, anos 60? É um pouco antes. E a imagem do Cousteau não é errada, porque é a invenção do escafandro autónomo pelo Cousteau e pelo Émile Gagnan na década de 40, no final da Segunda Guerra Mundial, que vai permitir depois o desenvolvimento das ciências do mar, das ciências marítimas, porque vai permitir um acesso muito fácil ao fundo do mar, porque os cientistas puderam aprender a mergulhar e tiveram acesso a dados que antes estavam inacessíveis. E isso ocorre ao longo da década de 50 e 60. No Portugal temos que esperar um pouco mais de tempo, só chega no princípio da década de 80, quando se fazem os primeiros trabalhos arqueológicos com uma metodologia científica muito sistemática no país. O Dr. Francisco Alves, que tinha uma experiência de arqueologia subaquática em França, quando esteve em França antes do 25 de Abril, é nomeado como diretor do Museu Nacional de Arqueologia e traz essa paixão para Portugal e começa a desenvolver projetos de investigação, nomeadamente a escavação do naufrágio do L'Océan no Algarve, que começa na década de 80. É aí que nasce, que são os primeiros passos. Exposto como é ao Atlântico, Portugal continental e as suas ilhas, era expectável, digo eu, que houvesse um enorme investimento na vossa área, na área da arqueologia subaquática, uma área nevrálgica para a construção do conhecimento sobre a nossa história, sobre o nosso passado. Avançámos muito nas últimas décadas. O Estado português recentemente fez um investimento significativo na construção de um edifício novo para o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, que é a instituição que tem como missão gerir o património e a atividade arqueológica desenvolvida em Portugal, mas o próprio CNAS necessita de mais investimento, mais gente e mais espaço. O número de arqueólogos e os meios disponíveis são reduzidos para o desafio que nós temos pela frente, porque nós na costa portuguesa temos naufrágios com múltiplas origens, envolvidos em múltiplas rotas que se vão abrindo a partir do século XV a nível global e que põem em contacto destinos tão diversos como o Japão, a América, ou a Norte da Europa e o Mediterrâneo, ou seja, é um mundo verdadeiramente global que está nas nossas águas, que está submerso no território português. Parece-me que está na hora, José António Betancourt, de irmos até
ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, conhecido como CNAS. Parece-me bem. Vamos embora. Bem-vindos aqui ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Obrigado. Subaquática. Estou cheia de curiosidade. Para Vamos ver. entrar? Sim. Isabel, tem aqui umas máquinas impressionantes. O CNAS foi pensado, projetado e adaptado para o tratamento dos bens arqueológicos recolhidos em ambiente aquático, em ambiente úmido e que necessitam de intervenção de conservação e ou restauro. O CNAS possui o único laboratório a nível nacional preparado e vocacionado exatamente para o tratamento desses bens arqueológicos que requerem intervenções muito especializadas. O que é que são estas madeiras, estas tábuas? Estas aqui que estamos a ver são tábuas que pertenceram a um navio que foi encontrado na zona do Cais de Sodré, a quando dos trabalhos da linha do metro de Lisboa. E estão neste momento aqui porque registamos cada uma destas peças através de várias técnicas. A fotografia é uma delas. E hoje em dia estamos a recorrer muito ao registro a partir do 3D. Porquê? Porque esse registro em 3D nos vai permitir reconstituir o navio. Isso é extraordinário. Portanto, a partir do que restou, e isto parece muito abstrato, para dizer o mínimo, pelo menos para uma leiga como eu, é possível reconstituir como era o navio integral? É verdade, e é esse trabalho que fazemos aqui no CNAS, com o equipamento para o efeito. Mas isto não é um museu, é um laboratório, como já usou, aliás, a palavra, não é? O objetivo é sempre, em primeira instância, a devolução destes materiais, portanto, destas peças, aos museus, da rede portuguesa de museus, das regiões onde elas foram encontradas. Todos sabemos que a esmagadora maioria dos museus públicos se queixam de falta de espaço, de falta de pessoal, portanto não deve ser fácil que eles recebam peças destas, que ainda por cima precisam de um enquadramento muito especializado, senão acontece às pessoas o que me aconteceu a mim. O que é que estas tábuas estão aqui a fazer, não é? É verdade, Paula, não tem sido fácil que os museus aceitem espólios dos seus territórios. Não é que não tenham interesse, contudo, não têm as condições para receber estes materiais. O Zé António não pertence ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Não, sou investigador universitário, só que os investigadores são uma utente frequente e necessariamente têm que trabalhar em articulação com o CNAS nos trabalhos de investigação que estão a desenvolver. A articulação muito estreita e muito direta com os investigadores arqueólogos é também uma das missões do CNAS. Boa, Isabel. É agora que o Zé António nos vai mostrar os despojos de L'Océan, o célebre navio francês, que foi o primeiro naufrágio a ser estudado pela arqueologia subaquática portuguesa. É isto? Exatamente, sim. A primeira para onde é que escavação. Vamos por aqui. É? Sim. Isabel, muito obrigada. Até já. São estas as bocas de fogo do L'Océan. Todas decoradas, como os franceses usavam fazer, não é? Sim, como se usava ao longo da época moderna. Além da função militar, era um símbolo de poder. Qual é a história deste navio?
É uma história... deste naufrágio. É uma história fascinante que se passa durante a Guerra dos Sete Anos, que é um conflito militar que opõe o Império Britânico ao francês em meados do século XVIII. O L'Océan era um navio almirante da frota francesa do Mediterrâneo, que sai de Toulon com uma frota de 14 navios para se juntar à frota atlântica, e depois da passagem do Estreito de Gibraltar, a frota acaba por se dispersar e entrar em conflito direto com as forças britânicas que estavam a acompanhar a força francesa desde Toulon. Há 2 navios que vão procurar abrigo junto à costa portuguesa, um é o Redoutable, o outro é o L'Océan. Os 2 navios encalham deliberadamente junto à costa portuguesa para evitar a captura pela frota britânica. Já havia um outro navio que tinha sido capturado para evitar a perda de mais 2 navios para o inimigo, que poderiam ser depois reutilizados contra os próprios franceses. Encalharam propositadamente junto à costa portuguesa à procura da proteção da neutralidade portuguesa, na realidade. Eles encalham junto a 2 fortalezas portuguesas esperando Aonde? que... Do lado de Sagres, entre a Praia da Salema e a Praia da Boca do Rio, tentava a proteção do Forte de Almadna, que fica no topo da Arriba, sobre a Praia da Boca do Rio. Então e depois o que é que seguiu? Encalharam? Os britânicos ignoraram totalmente a neutralidade portuguesa, bombardearam o L'Océan e o navio acabou por explodir. Já depois da maior parte, ou da quase totalidade da tripulação, ter desembarcado e estar a salvo em terra. O L'Océan era um gigante, era uma máquina de guerra gigante, 56 metros de comprimento, mais de 800 homens de tripulação, entre oficiais e marinheiros e militares, e 80 bocas de fogo, de vários calibres. Sim, era um navio com uma capacidade de fogo muito considerável. E essa gente quase toda se salvou em terras portuguesas, sim, em terras algarvias, as mais fontes propriamente. falam em 25 mortos, 40 feridos, por aí. São reduzidas as perdas humanas. Já a perda militar é muito considerável. Claro. E ardeu tudo? No caso do L'Océan, explodiu mesmo, e por isso... Não se salvou nada? Ficaram os restos no fundo do mar, que logo a seguir foram altos salvados pelas autoridades. Há relatos a falar da recuperação de parte da artilharia. Este evento marcou muito a política portuguesa e internacional do período. Há uma história que fala que há um diálogo entre os 2 oficiais quando estão em fuga do L'Océan, que não querem deixar as cabeleiras para trás porque são extremamente caras. Faz parte das histórias que se contam à volta deste evento. Zé António, se me permite, eu vou agora conversar com Miguel Martins, outro arqueólogo subaquático, náutico e subaquático, aqui do CNAS, que precisamente, entre muitas outras coisas, se ocupa do 3D. Olá, Miguel Martins. Olá, Paula. Como estão? O que é que está a fazer? Paula, nós estamos a reconstruir virtualmente o navio do Castré. A Isabel Pinto falou-me disso logo à chegada. O navio encontrado e foi Estão aqui as madeiras, exatamente. Estão aqui as madeiras e o que nós estamos a fazer é deste puzzle. Puzzle? Sim. Digitalizei com este equipamento as madeiras desse navio. E o que estou a fazer neste momento é posicionar cada uma das peças no sítio correspondente para depois termos aquilo que era o formato original desse navio. Mas não tem dúvidas onde é que encaixava o quê? Sim, temos muitas dúvidas. Como qualquer puzzle, há peças que é difícil colocar e nestes navios, o que subsiste destes navios é uma percentagem mínima. Hoje, com a tecnologia e com o software que nós utilizamos, nós conseguimos validar cada posicionamento exato de cada peça. E logo conseguimos uma reconstrução em desenho fidedigna daquilo que era o navio. Os navios são feitos à mão. Portanto, todos os navios são diferentes. Podem ser parecidos, muito idênticos, mas são todos diferentes. Com o digitalizador das madeiras, com as outras tecnologias como temos aqui no CNAS, o grau de erro é mínimo. Digamos que é 0 ponto, muitos zeros e depois lá no fundo 1.
todas estas reconstruções assentam numa harmonia entre a arqueologia, a história, a conservação, as ciências da natureza, porque, na verdade, o navio também começa na floresta, não começa no estaleiro. Tem toda a razão, nunca tinha pensado nisso. Portanto, também colhem informação aqui neste laboratório, Também no CNES, sobre a natureza das madeiras? Nós conseguimos, aqui no CNES, apurar informação sobre a árvore que deu origem à peça do navio e, através das madeiras dos navios, conseguimos chegar à floresta e às práticas florestais Fantástico! para a construção naval. E que tipo de informação para a história, para a construção da história, é que essas análises contribuem? Serve, por exemplo, para perceber se a madeira é de cá, portanto, da Portuguesa ou da Península Ibérica, ou se é madeira já importada. E a evolução técnica que os estaleiros tiveram pela importação de madeira, que não é madeira que os carpinteiros estavam habituados a trabalhar. Navios de bandeira portuguesa construídos com madeiras que não são os autóctones da nossa Península Ibérica. São, por exemplo? São, por exemplo, da Índia, são, por exemplo, mais tarde do Brasil, e até a mistura. Reparações, consegue-se observar reparações em que o navio, os vestígios, são essencialmente construídos de madeiras ibéricas, mas que têm reparações com madeiras da Índia, do Brasil ou de outros pontos que, entretanto, os portos por onde passaram. Isso é extraordinário. Ou seja, através destas análises aqui no CNAS, os senhores conseguem quase, em certos casos, dependendo da informação recolhida, evidentemente, já nos explicou, reconstituir itinerários. Sim, claramente, claramente. O sobro, que é tão português, ou o carvalho português, que lá está, tão ibérico e tão português, e depois tem madeiras tropicais associadas e encaixadas umas nas outras, prova de que passaram por este porto e por aquele porto e tiveram estes itinerários. Bom, Miguel, se conseguem fazer isso, presumo que a parte da datação seja a coisa mais simples para o CNAS. A datação que nós aqui conseguimos fazer é a datação em que as árvores foram cortadas para construir estes navios. Conseguimos não só datar sempre que possível o ano em que a árvore foi cortada e a estação do ano em que a árvore foi cortada. Portanto, isto dá-nos uma precisão muito mais refinada daquilo que foi o navio. Claro que estas datações não se fazem numa única peça de madeira. Tem que se fazer num conjunto de peças de madeira, claro, que nos dá depois uma média e, portanto, a mais jovem ou a mais antiga dá-nos ali um patamar e, portanto, comparativamente com as análises de radiocarbono, dá-nos um período cronológico muito mais refinado. Preciso, não muito é? mais preciso. Conseguiu identificar algum padrão de importação de madeiras para a construção das frotas portuguesas? A partir do século XVII, sem dúvida, os navios começam a ser verdadeiramente construídos com madeira importada do Báltico, porque nossas florestas não têm essa capacidade de fornecer. Vamos lá ver, uma madeira do navio tem pelo menos 60 anos, tem 60 anéis de estrutura, e portanto são 60 anos. São o pai que está a plantar a árvore, ou a girar a árvore, para o filho ir colher. Ou neto. Algumas vezes neto. E portanto, as nossas florestas não têm tempo, não têm tempo de regeneração, não têm espaço, não têm área para conseguir. Ou seja, tanta construção náutica em Portugal exauriu as nossas florestas, extenuou as nossas florestas. Nós não lhes dávamos tempo de crescerem para irmos para a quantidade de navios que estavam a ser produzidos, é isto? Efetivamente. Apesar das diversas políticas protecionistas das florestas e muitas delas dedicadas exclusivamente à construção naval, não tinham capacidade, não era possível. E, portanto, tem que se importar, sobretudo ao Báltico, porque as rotas estavam já implementadas desde a Idade Média e que vão fornecer os paus, os toros, as madeiras para a construção dos navios. Mas, com a importação das madeiras do Báltico, não houve uma alteração significativa em termos da técnica, da tecnologia, da construção. Agora, com a construção dos navios portugueses na Índia e mais tarde no Brasil, a utilização das madeiras locais permitiram, sim, efetivamente, uma alteração tecnológica, técnica, em que os navios começam a crescer, a aumentar e a sua capacidade de carga é exponencial. E, portanto, aí há uma revolução tecnológica em termos da construção naval. As implicações que esse facto teve, nomeadamente, olha, Miguel, no tráfico de pessoas escravizadas, nunca nos ocorre, mas realmente os contributos da vossa área científica para a história, para a construção da história universal, são absolutamente preciosos. Muito obrigada. Vou seguir nesta visita, Miguel. Obrigado, muito obrigada. Paulo.
Alexandra Rodrigues, olá. Olá, Paula. Conservadora, restauradora de materiais inorgânicos, como metais, vidros, cerâmicas, e ao que sei, a Alexandra está a acompanhar, digamos assim, o estado, entre muitas outras peças aqui no CNES, mas o estado destes canhões. É verdade. Estes canhões são classificados como tesouros nacionais. Daí Portanto, todo o cuidado é pouco, Exatamente, tem uma grande importância para nós e para todos. A intervenção tem a ver essencialmente com a natureza deste material e com o contexto de onde foi recolhido. Portanto, eles vieram do mar e o sal provoca a corrosão do metal. E, portanto, o que nós temos de fazer é remover esse sal de dentro do metal. Como pode imaginar, isto, pelo tipo de peça, é uma operação complicada e demorada, do ponto de vista logístico também, porque são peças muito grandes, são muito pesadas. E muito pesadas, exatamente, são difíceis de manusear, toneladas. Sim. Muitas vezes até, algumas estão em estados de fragilidade estrutural, e isso pode complicar o seu manuseio. Isto faz-se por banhos. Portanto, nós temos de colocá-los em tanques com banhos com substâncias adequadas para ir extraindo o sal de dentro do metal. Vamos acompanhando os valores desses banhos e quando eles estabilizam, a dessalinização em princípio está terminada. É sempre muito difícil remover todo o sal da liga metálica, senão praticamente impossível. E, portanto, é normal que existam pequenas reincidências da corrosão. Eu já vi ali uma mancha branca, é isso? Exatamente. Branca, verde assim mais fluorescente. Essas pequenas reincidências, então, agora têm de ser tratadas localmente para garantir a ótima conservação destas e a estabilidade físico-química do metal e do objeto. Qual foi o naufrágio? Estes canhões não estão associados a nenhum naufrágio em particular. A sério? Então como é que isso pode ser? Eles não foram todos encontrados ao mesmo tempo. Foi encontrado um primeiro núcleo e depois foram encontrados outros um pouquinho mais distantes, mas crê-se que vinham todos do mesmo navio. A ideia que se tem é de que o navio podia vir em dificuldades e, portanto, quando o navio está em dificuldades, mas até já está perto da costa, há a tendência de se começar a largar peso para conseguir chegar mais rapidamente à costa e para garantir a segurança do navio, não é? Portanto, isso é uma hipótese? É uma hipótese. Ou seja, não chegou a haver naufrágio? Exatamente. Nós temos aqui 5 canhões que têm as armas associadas ao período da dinastia filipina, portanto, balizado entre 1580 e 1640. Mas isto é um conjunto de 7. Porquê é que me fala em 5? Porque temos outros 2 que já não têm essas armas. Em princípio são ingleses e, portanto, estes 2 canhões, à boa maneira inglesa, não são decorados. Enquanto... Práticos e diretos ao assunto. Isto é um instrumento bélico, não há cá lugar para decorações. Facilmente se consegue perceber que um navio que esteja munido de um certo número de canhões, se houver algum problema com um, ele tem de ser substituído. E se tiver de ser substituído, pode muito bem ser comprado um outro fornecedor e vir de outra proveniência. É claro que podemos também pôr a hipótese de, na verdade, estes 2 canhões não estarem associados aos outros. Ou ter havido um saque do navio ibérico a um navio inglês. Tudo isto são hipóteses que as áreas científicas, nomeadamente a conservação e restauro, ajudam a esclarecer. E é muito importante o diálogo constante com os arqueólogos para tentarmos, com o conhecimento de cada área, tirar as melhores e mais adequadas conclusões acerca do material e do objeto. Alexandra, agradeço-lhe imenso esta brevíssima apresentação da sua área de competência, que é, como já se percebeu, nevrálgica neste contexto. E agora eu vou conversar com o João Marrocano, seu colega, mas para a área dos materiais orgânicos, ou seja, madeiras. Sobretudo, sim. Entre outras coisas, mas fundamentalmente então aqui madeiras. Muito obrigada.
Uau! João Marrocano, mas tem aqui uma sala, uma galeria, nem sei como chamar a isto. Impressionante! O que é que são estes tanques todos? Estes tanques aqui são nós fazemos a consolidação das peças por processos de impregnação. De madeira. De madeira, sim. E aqui temos Aqui temos uma piroga, é uma das mais antigas que nós temos aqui no centro, do século III a.C. antes de Cristo. Antes de Cristo, sim. Extraordinário! Vou tirá-lo da água, quer ver? Ai, claro! Parece que a piroga está a emergir do tempo. E recordo aquilo que acabou de nos dizer. Século III antes de É Cristo. verdade. Foi achada no Rio Lima, perto da freguesia de Lanheses. Pessoas que andavam nas suas atividades normais durante o rio, provavelmente a fazer pesca, e encontraram esta peça. Ela tem cerca de 7 metros de comprido e de largura tem cerca de 80 centímetros. É um tronco de uma única árvore de carvalho e foi toda Uau. escavada no mesmo tronco. Todos estes fragmentos estavam junto do sítio onde a piroga foi achada. Foram fragmentos que depois, a posteriori, se veio a perceber que eram fragmentos da embarcação. São fragmentos que vão ser tratados, vão ser impregnados, como toda a embarcação. Eles vão ser todos remontados na peça para nós termos de novo a perfeita leitura da embarcação. Vocês têm aqui uma coisa que é muito pedagógica aqui no CNANS, que é 2 pirogas, como é que é? Uma tratada. E outra não tratada, que secou descontroladamente. E podemos ver a diferença. Descontroladamente é sem a intervenção de conservadores restauradores. Pode-se dizer que sim. E, portanto, fazem a demonstração Sim. da diferença abissal entre uma coisa e outra, Temos não é? ali na sala... Vamos lá, vamos lá ver. Então, Paula, olhando para estas 2 peças, qual é que acha que foi tratada e a que não foi tratada? Bem, isto não deixa muita margem para dúvidas, João. Parece-me que esta está escalabrada, portanto, esta não foi tratada, não é? Efetivamente. O mais importante sempre nestas peças, para a gente as poder ter assim em ambiente seco, é tentarmos o máximo possível conseguir manter a forma com que elas nos chegam em estado encharcado, que à partida será a forma mais aproximada do estado original delas. O conjunto de pirogas, e são quantas? São 6. 6 pirogas que estão a ser intervencionadas aqui no CNANS, é também Tesouro Nacional, ou seja, cada uma destas pirogas é um Tesouro Nacional. Sim, foram todas consideradas Tesouro Nacional ao mesmo tempo e neste caso em concreto, para além de ser um Tesouro Nacional, é também uma coleção única ao nível da Península Ibérica. Já sabemos que aquela que estivemos a É ver do no século tanque... III a.C. e a mais recente está entre o século IX e o século XI, já depois de Cristo. O Ou que seja, significa- estamos a falar da Alta Idade Média. O que significa que esta forma De navegar no de rio. navegar no rio atravessa os séculos, não é? Vocês aqui têm provas materiais que entre 200 e tal anos antes de Cristo até ao ano 800 depois de Cristo, continuava a ser um era meio sempre utilizado. sempre a mesma técnica, o E que é ainda há extraordinário. um dado mais curioso, que no sítio onde elas foram achadas, o sítio ainda hoje se chama o lugar da passagem. De alguma forma indica que seria o sítio onde atravessava o rio De uma margem de para uma a margem outra. para a outra. Fascinante. Muito obrigada, João, por esta Muito breve obrigado, conversa. Vou agora ter com o Pedro Barros. Pedro Barros, o arqueólogo que aqui no CNANS, entre muitas outras coisas,
se ocupa da atualização da Carta Arqueológica, Náutica e Subaquática, ou seja, será uma das pessoas neste país mais bem informada sobre o número de naufrágios no mar português. Somos vários. No CNES, neste momento, o que nós temos enquanto referência é cerca de 7.000 sítios arqueológicos nas águas de jurisdição portuguesa, 22.000 peças ou bens arqueológicos à nossa guarda, e temos ainda outra particularidade que é temos 1.500 navios portugueses espalhados pelo resto do mundo. Naufragados no resto do mundo. Exatamente. Os navios de Estado que serviram Portugal. Portanto, seja no tempo da monarquia, seja no tempo da República. Há em todos os continentes, exceto na Se Antártida. calhar há. E ainda Também não ainda sabemos. não sabemos. Nestas 7.000 ocorrências patrimoniais que existem no mar português, nós temos também fragmentos da história, não apenas de Portugal, porque esses estão sob a nossa tutela em termos de salvaguarda e proteção, mas também temos a história de 45 países, ou seja, há 45 nações em que os seus barcos naufragaram no que são hoje as nossas águas, o nosso mar. E os despojos desses navios naufragados no mar português pertencem a quem? Ao Estado português ou às nações de origem? Nós temos competências na sua salvaguarda. A sua investigação e conhecimento deve ser feito num espírito de cooperação internacional. Esse é o espírito da Convenção da Unesco que Portugal ratificou. E, portanto, seja com as nossas embarcações no resto do mundo, seja com as embarcações dos restantes países que se encontram Em no águas nosso mar, portuguesas, sim. nós devemos ter um espírito de cooperação internacional. Mas apenas 1/5 desse volume de informação está sistematizado. Portanto, temos todo um volume enorme de trabalho pela frente. A Zona Económica Exclusiva é uma área em que Portugal tem jurisdição para explorar recursos minerais e recursos vivos no subsolo marinho, portanto no fundo do mar, na coluna d'água, portanto todos os recursos ligados à pesca, e à superfície do mar, portanto ventos e etc, portanto toda a energia eólica, portanto isso são competências na Zona Económica Exclusiva. Portugal tem, hoje em dia, a terceira maior Zona Económica Exclusiva da União Europeia e a quinta maior da Europa e a 20ª maior do mundo. Não é habitual haver essa noção. 97% de Portugal é mar. E se a pretensão de Portugal, com a extensão da plataforma continental, for aceito um processo que, à partida, será concluído até ao final de 2025, Portugal duplica a área da Zona Económica Exclusiva. Assim haja dedos para tanta guitarra. Sim. Este é que é o problema, não é? Porque com os privilégios, com os direitos que já enunciou, de exploração de recursos, desse mar todo, enfim, tem que haver investimentos consentâneos, sob pena de ser um recurso ou recursos subaproveitados. No caso da extensão da plataforma continental, a jurisdição de Portugal sobre esse espaço cinge só ao subsolo, ao fundo marinho, tanto aos recursos minerais como aos seres vivos que vivem no fundo marinho. Mas é uma área enorme, Claro. E os recursos, não apenas ligados ao património, mas a todas as instituições que estão ligadas ao mar, têm que, não é duplicar o investimento, mas mais do que A duplicar exponenciar o investimento, não é? na área. Em termos estratégicos, é uma decisão que não temos noção do quanto importante vai ser para o património, para o ambiente, para a indústria farmacêutica, para a indústria da energia, seja da forma indireta, ao nível da robótica, ao nível dos meios logísticos, das plataformas marítimas, dos barcos, da indústria portuária, enfim, é estruturante para o futuro do país. Também é um enorme potencial, não é? Para a construção da história. Com os naufrágios, conseguimos, através da carga dos navios, saber que consumo de alimentação é que as populações tinham.
de como eram produzidas as cerâmicas onde esses produtos estavam envasados. Nós, através dos restos de madeira, nós conseguimos perceber como é que é a gestão florestal em determinadas épocas. Nós conseguimos perceber as alterações climáticas que ocorreram ao longo do tempo com a localização dos sítios arqueológicos em determinado local, mas também com a vida biológica que está nos restos destas estruturas. E conseguem eventualmente também acrescentar à história já construída episódios que vocês encontram nas vossas investigações que não interessava à época em que aconteceram ficarem registados na história oficial do país. Há uma série de vestígios arqueológicos que permitem ter essa percepção de coisas que não estavam registadas ou que não foram documentadas ou que a determinada altura alguém quis fazer desaparecer esses episódios. Isso acontece na Primeira Guerra Mundial, em Portugal, portanto houve um episódio à Barra do Tejo em que isso aconteceu, o próprio contrabando e outras cargas que não eram declaradas no inventário das embarcações, também é um objeto da arqueologia subaquática. Não sabemos o que a ciência no futuro ainda nos vai revelar. Reveja este e os outros visita guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.